Na aula passada, você aprendeu a imprimir uma mensagem na tela. A gente usava o comando printf, entre aspas duplas, a mensagem que a gente gostaria de imprimir. Hoje nós vamos continuar falando sobre impressão de dados, ou seja, sobre saída de dados, mas nós vamos aprender a imprimir dados de variáveis. E o que são as variáveis, que são tão importantes para os nossos programas? Imagine o seguinte problema. Duas pessoas estão conversando e uma diz para a outra assim: vamos somar dois números? O primeiro número é 3. O segundo número é 5. O que acontece para a pessoa conseguir somar o 3 com o 5 e dar a resposta que é 8? Ela precisa memorizar que o primeiro número é 3. Depois, ela precisa memorizar que o segundo número é 5. E ela faz isso sem esquecer o primeiro número, né? Então, ela armazenou em dois lugares diferentes aí do cérebro. Feito isso, ela somou os dois números, ou seja, fez um processamento, e chegou à conclusão de que dava 8, essa soma. Transpondo este problema para o computador, a lógica por trás da resolução vai ser basicamente a mesma. Isso porque tudo no computador vai e vem da memória. Quando a gente vai processar um dado, esse dado precisa estar na memória para que ele seja processado. Então, este mesmo problema, de somar 3 com 5, no computador, seria mais ou menos assim. Imagine que esta daqui é a memória do nosso computador e que cada bloquinho deste daqui pode guardar um dado. Se eu quero que meu computador some 3 com 5, o que eu preciso fazer? Primeiro, ele vai ter que colocar 3 em algum lugar dessa memória. Então, em algum lugar vago dessa memória, é armazenado o valor 3. Depois, ele tem que armazenar o valor 5. E ele não pode armazenar no mesmo lugar que ele armazenou o 3, porque se ele fizer isso, ele sobrescreve o conteúdo, ele salva o 5 em cima do 3 e perde o 3. Então, ele tem que usar uma outra posição da memória. Por exemplo, essa daqui. Tendo os dois valores na memória, ele recupera os dois valores, faz o processamento, que é a soma, e vê que dá 8. E ele pode armazenar essa soma também na memória, em algum outro lugar vago da memória. Por exemplo, este lugar aqui. Quando nós precisamos armazenar qualquer coisa na memória, a gente utiliza uma variável. Então, a variável é um bloquinho desse daqui na memória. Ela representa um espaço da memória. Isso significa que, quando eu estou programando, se eu estiver programando este problema aqui de somar dois números, eu terei condições de recuperar este valor, terei condições de recuperar este valor e também de recuperar este valor aqui. E para isso eu preciso usar variáveis. Como que eu recupero estes valores? Eu dou nomes para essas posições de memória, mas os nomes serão nomes significativos para o que eu quero salvar. Aqui, então, eu quero salvar um primeiro número. Aqui, um segundo número. E aqui é a soma desses dois números. Eu posso, por exemplo, chamar o primeiro número de N1, o segundo número de N2 e a soma de soma. Se eu falo para o meu computador, olha, eu tenho uma variável N1 e nela eu coloco o valor 3. Na variável N2, eu quero colocar o valor 5. Vou somar N1 com N2 e vou colocar o resultado numa variável soma. Ele entende que eu quero fazer isso e toda vez que eu precisar usar estes valores, eu chamo as variáveis N1, N2 e soma. E eu posso dar o nome que eu quiser. Por exemplo, num1, num2 e soma. Posso. Pri_num, pri_num, primeiro número, seg_num, segundo número, e chamar a soma de total? Posso também. O que é importante aqui é eu escolher nomes de variáveis que sejam significativos, porque quando eu precisar deste dado, eu vou ter que me lembrar deste nome. Então, se for mais fácil para mim colocar x e y, se fizer sentido para mim colocar x e y, eu os nomeio como x e y e uso como x e y o programa inteiro. Os nomes das variáveis são chamados identificadores. E quando a gente define uma variável no nosso programa, a gente precisa falar para o compilador qual é o nome da variável e também qual é o tipo de dados dessa variável. Ou seja, qual é a natureza do dado que a gente quer colocar no bloquinho que é localizado por essa variável. Os tipos de dados mais comuns são inteiro, real, cadeias de caracteres, que também são chamadas de string, e lógico, que também é chamado de booleano. Se uma variável é inteira, ela serve para armazenar números inteiros.
os números negativos, positivos e o zero que não possuem vírgula. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se eu defino que uma variável é do tipo real, na posição de memória desta variável, eu só conseguirei armazenar valores reais, que são os valores que podem ter vírgula, 3,14, -10,25 e assim por diante. E posso também armazenar números inteiros aqui como reais, porque os reais incluem os números inteiros. As cadeias de caracteres são palavras. O nosso Olá Mundo do programa anterior era uma cadeia de caracteres. E os tipos booleanos, eles só possuem dois valores possíveis, que são verdadeiro ou falso. Eles são muito utilizados para representar variáveis que só podem ter dois valores. Por exemplo, tem um programa e no final do programa tem aquela opção para aceitar os termos de uso. Eu posso ter uma variável indicando se o usuário selecionou aquilo ou não. Se ele selecionou, uma variável chamada aceitou termos de uso recebe o valor verdade ou verdadeiro. E se ele não aceitou, essa variável recebe o valor falso. Esse seria um possível exemplo de uso de uma variável booleana. Na linguagem C, o tipo inteiro é escrito como int, tudo minúsculo. Os números reais podem ser float ou double. A diferença é que o double consegue armazenar mais números do que o float. As cadeias de caracteres, as strings, as palavras, são char, abre e fecha colchetes. Ou melhor, se eu quero armazenar apenas um caractere, eu uso só char, sem os colchetes. E se eu quero armazenar uma palavra com 2 ou mais caracteres, eu coloco os colchetes. E a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. O que são esses caracteres? Qualquer coisa que você vê no teclado que é imprimível é um caractere. Então, se eu quero armazenar um nome, eu uso um char abre e fecha colchetes. Um endereço, char abre e fecha colchetes. Uma senha, que pode ter asteriscos, arroba, ponto de exclamação, um monte de caractere especial, pode ter número, char abre e fecha colchetes. E se eu quero armazenar só um caractere, por exemplo, sexo, ele pode ser feminino ou masculino. Mas se eu quero representar apenas como F ou M, eu posso usar simplesmente char para armazenar ou F ou M. E o tipo booleano, lógico, é o bool. Então as variáveis precisam ser definidas em termos de tipo de dados que vão ser armazenados e também do nome da variável, que é o identificador. Para os identificadores, a gente tem algumas regras a serem seguidas. Nem todos os identificadores são possíveis de serem colocados. O primeiro caractere de um nome de uma variável tem que ser uma letra ou um underline. Não pode ser nenhum outro caractere. Não pode ser ponto de exclamação, não pode ser hashtag, não pode ser porcentagem, nada disso. Não pode ser número. E a partir do segundo caractere, a gente pode usar letras, números ou underlines. O identificador não pode conter apenas underlines, até porque não faria nenhum sentido, né, eu dar um nome para uma variável de colocar 3 underlines um seguido do outro. Acentos e cedilhas também não vão ser usados e espaços em branco também não vão ser permitidos. Aqui eu tenho alguns exemplos de nomes de variáveis que eu posso usar em um programa. Variável A, posso armazenar, por exemplo, um número. Por exemplo, o A da equação de segundo grau, que tem os termos A, B e C. Soma, nota, tudo maiúsculo, nota olibário, o N maiúsculo e o O maiúsculo. Lembrando que o C faz distinção de maiúsculos e minúsculos, então se eu der o nome nota, tudo maiúsculo, toda vez que eu precisar dessa variável, eu tenho que escrever nota, tudo maiúsculo, desse jeito. N1, underline nota 2, underline pode ser usado como primeiro caractere, underline COVID-19, underline COVID, underline 19, e assim por diante. Normalmente, para os nomes das variáveis em C, a gente utiliza letras em minúsculo. Haverão alguns usos específicos para variáveis todas em maiúsculas, assim que a gente vai ver em algum momento. Mas, se você colocar maiúsculos, vai funcionar também. Aqui eu tenho alguns exemplos que são proibidos. Só um underline, não vou usar. A mais B, esse mais aqui, é para expressão matemática, então não posso usar numa variável. Nota, exclamação, hashtag nota, Sandy Júnior. Aqui eu tenho o problema da acentuação e desse caractere especial. Aqui eu tenho o problema do espaço em branco. Eu poderia ter, por exemplo, Sandy, underline e, underline Júnior.
1B, porque começa com 1. Covid-19 com parênteses não funciona. Com tracinho também não funciona. E professor, como é que eu informo que eu quero utilizar uma variável e como eu especifico para o meu programa o nome e o tipo da variável? Em C, a gente vai fazer isso da seguinte forma. A gente coloca o tipo da variável, em seguida o nome da variável e um ponto e vírgula. Quando a gente faz isso, a gente diz que a gente declara esta variável. Por exemplo, tenho aqui a minha memória e eu faço int n1. Quando eu faço isso, eu consigo um espaço desse daqui da memória que está livre para chamar de n1. E eu consigo colocar valores aqui dentro e recuperar valores daqui por meio desta variável n1, que é inteira. Por isso que eu coloquei int n1. Se eu quero armazenar um caractere apenas para o sexo, eu faço char sexo ponto e vírgula. E aí eu terei, em uma outra posição livre da memória, sexo. Se eu quero armazenar um salário, que é um número real, posso fazer float salário ou double salário. E em uma posição livre da memória, eu terei salário. Quero armazenar um endereço, que é uma cadeia de caracteres. Eu faço char endereço. Lembra que a cadeia de caracteres era o char, abre e fecha colchetes? Eu não abro e fecho colchetes aqui no char. Eu faço isso aqui na variável, ó, no nome dela. E o que é esse 100 aqui? Eu especifico um número máximo de caracteres para esse endereço. Então, eu posso escrever um endereço de até 100 caracteres. Sempre que eu vou especificar uma string, é importante eu especificar um tamanho que dê para armazenar o que eu quero armazenar. Se eu coloco 50 e tento colocar aqui um endereço de 200 caracteres, eu vou ter problemas. Quando eu faço isso, eu tenho uma variável endereço apontando para uma posição da memória. No caso das strings, na memória, o comportamento é um pouquinho diferente, a gente vai ver isso também mais para frente no curso. Mas não se preocupe com isso agora. Ótimo, eu já tenho aqui as minhas variáveis alocadas. Então, eu posso colocar valores nessas posições da memória. Como eu faço isso? Por meio de um comando de atribuição, que é o igual. Então, olha só este programa. Declarei int n1, char sexo, float salário, char endereço, com 100 caracteres no máximo. E aí eu fiz n1 igual 1200. Este é o comando de atribuição. Significa que eu peguei 1200 e atribuí essa variável lá na memória. Então, aqui, ó, que era o n1, eu tenho na memória agora o valor 1200. Depois eu fiz sexo igual a f. Repare que aqui eu estou usando aspas simples, porque é um char, é um caractere apenas. Quando eu uso um caractere apenas, é aspas simples. Quando são 2 caracteres ou mais, aspas duplas, tá bom? Quando eu faço isso, aqui no sexo, eu tenho F nessa posição. Salário igual a 3.560,76. Lembra que a linguagem C é baseada na língua inglesa. Os números em inglês não têm vírgula. Então, a nossa vírgula dos números reais é ponto, tá bom? A gente não escreve vírgula. Então, 3.560,76 ficaria assim, 3.560,76. E o endereço, eu posso fazer assim, endereço igual rua 100, número 1500, entre aspas duplas. Não posso, no caso da string, fazer algo assim. A gente vai ver mais para frente por quê. Mas eu posso fazer algo assim, ó. Endereço de 100 igual a Avenida M5 100. Aqui eu posso fazer isso. E lá na memória eu terei Avenida M5 100 para o endereço. Qual é a diferença deste em relação a esses outros? Eu fiz junto com a declaração. Eu declarei que é uma string e já coloquei na mesma instrução, ó, o igual e o valor. Aí eu posso. E neste caso, eu nem preciso colocar o tamanho dela aqui. Eu poderia fazer endereço, abre e fecha colchetes, igual, entre aspas duplas, Avenida M5 100. Lembrando que os valores aqui podem ser sobrescritos. Então, se embaixo dessa instrução de salário eu tivesse, por exemplo, N1 igual a menos 20, aqui onde está 1.200, eu teria menos 20 e o 1.200 seria perdido. Por isso que a gente chama de variável, porque os valores aqui podem variar dentro da memória. Sabemos então sobre as variáveis, como a gente consegue imprimir o que está sendo salvo por uma variável. A gente vai usar o printf da mesma forma.
E para cada variável que a gente vai imprimir, a gente tem que usar o símbolo porcentagem seguido de uma letra que indica o tipo da variável. A gente coloca uma vírgula na frente e depois do fim das aspas a gente coloca as variáveis na ordem que a gente quer imprimir, separadas por vírgula. Confuso? Vamos ver aqui, para ficar mais simples. Porcentagem D eu uso para imprimir inteiros. Porcentagem F eu uso para imprimir números reais, float e double. E porcentagem S eu uso para imprimir as cadeias de caracteres. Aqui eu tenho um exemplo de uma impressão, printf, entre aspas, sua idade. Então aqui eu simplesmente escrevi sua idade da mesma forma que eu escrevi Olá Mundo no vídeo anterior. 2 pontos. O que eu quero que apareça? Sua idade, 2 pontos. E aí eu coloco um %d. O que significa isso? Significa que eu quero imprimir uma variável inteira no lugar deste %d. Fechei as aspas, vírgula, e aí eu coloco qual é a variável que eu quero imprimir. No caso, a variável se chama idade. Então imagine que no meu programa eu tenho uma variável idade, ela tem lá um valor inteiro, e quando eu faço isso, vai aparecer na tela sua idade, 2 pontos, e 15, por exemplo, se o valor da idade for 15. Aqui, eu estou imprimindo um ponto flutuante, um número real. Printf, seu salário, 2 pontos. Como eu quero imprimir um real, é %f. Então, no lugar deste %f, vai vir um número real. Qual é o número real? Vai ser uma variável chamada salário. Esse /n aqui serve para pular linha. A gente vai ver ele no exercício. Olha esse exemplo que interessante. Printf, você tem %d anos e ganha %f reais. No lugar do %d, significa que eu vou imprimir um número inteiro. E no lugar do %f, significa que eu vou imprimir um real. Agora eu tenho que informar para ele quais são as variáveis, inteira e real, que eu quero imprimir. Eu coloco vírgula, coloquei a primeira variável, que é a idade, que vai ter um valor inteiro nesse caso, vírgula, salário, que tem um valor real. O que ele faz? Aqui eu não tenho 2 valores porcentagem. O primeiro valor porcentagem é a primeira variável que eu coloco aqui. Então, no lugar desse %d, ele vai imprimir o que está na variável idade. E o segundo porcentagem vai ter o valor da segunda variável que eu coloquei após o fechamento das minhas aspas, após essa vírgula aqui, que é a variável salário. Então, eu posso imprimir parágrafos enormes da maneira que eu quiser e usando %d, %f, %s, e eu vou colocando as variáveis na ordem em que eu especifico essas porcentagens. Aqui tem outro exemplo, olá %s, quero imprimir uma string. Como você está? E pulei uma linha. No lugar dessa string, ele vai imprimir o nome de uma pessoa. Então tem um valor, que é uma cadeia de caracteres, que vai estar armazenada neste nome aqui. Agora então nós vamos fazer um exercício, que é: atribua o nome, sexo, salário e idade de uma pessoa em variáveis. Em seguida, imprima os valores destas variáveis. Então imagine que a gente quer armazenar o nome, o sexo, o salário e a idade de uma pessoa em um programa. Em algum momento desse programa, a gente precisa imprimir esses valores. Então a gente recupera isso da memória e imprime. É isso que a gente vai fazer. Vou criar um novo arquivo. Primeira coisa, vou colocar uma documentação interna, que é o comentário aqui do que o meu programa vai fazer. Tenho aqui minha breve explicação do programa. Coloco include stdio.h, aquilo que a gente já viu no vídeo passado. É o esqueleto do programa. Int main, abre e fecha parênteses, dou um enter, return 0, ponto e vírgula. Entre as minhas chaves, que são início e fim, eu vou começar o programa. Primeira coisa, eu preciso declarar essas variáveis, eu preciso informar o meu compilador que eu preciso das variáveis nome, sexo, idade e salário. Então, eu vou fazer uma declaração das variáveis. A variável nome é uma string, porque ela vai armazenar uma palavra ali. Então, eu vou colocar char nome, abre e fecho os meus colchetes e já vou atribuir. Entre aspas duplas, vou colocar um nome qualquer. Juca dos Santos, ponto e vírgula. Então, aqui eu declarei a variável nome e já coloquei um valor para ela lá na memória, que é Juca dos Santos. Sexo pode ser simplesmente um char. Char sexo
recebe, comando de atribuição igual, entre aspas simples, masculino, que vai ser o M. Poderia fazer assim? Sexo, abre e fecha, e escrever entre aspas duplas masculino? Poderia, também daria certo, mas o M já é suficiente. Idade. A idade aqui no nosso caso vai ser um número inteiro, porque não faz muito sentido uma pessoa ter, por exemplo, 32 anos e meio, né? A gente não fala assim. Então a idade é um inteiro, int idade. Eu posso já colocar o valor aqui, por exemplo, 35. Depois eu tenho que armazenar salário, que vai ser um ponto flutuante, um número real. Float salário. Eu vou fazer diferente só para fazer diferente mesmo, tá? Eu poderia colocar igual e o salário ali, mas vou fazer assim, ó. Salário igual, vou colocar 4.250 com 90. Então aqui eu simplesmente declarei e aqui eu atribuí. E em todos os outros casos eu declarei e já atribuí o valor. Tenho todos esses valores já lá na memória. Eu preciso imprimir esses valores. Primeiro eu vou dar uma mensagem aqui para o usuário, que vai ser: seus dados são. Vou deixar assim por enquanto. Depois eu vou ter um outro comando de impressão. E aí eu vou imprimir o nome da pessoa. Vou colocar assim, nome, 2 pontos. E aí aqui tem que entrar o valor da variável nome, que é essa variável nome aqui, ó. Ela é uma string. Para eu imprimir uma string, eu uso %s e fora das aspas, vírgula, e a variável. O nome da variável é nome, que é esse aqui, ó. E aqui a gente não coloca os colchetes, tá? É só o nome da variável mesmo. Depois, eu quero imprimir o sexo dessa pessoa. Sexo, 2 pontos. Sexo é um char, então é %c. Fora das minhas aspas, boto vírgula e o nome da variável, sexo. Quero imprimir a idade. Aí agora eu vou fazer um pouco diferente. Vou escrever assim, você tem %de anos. No lugar desse %de, vou colocar o valor da variável idade. Então, fora das minhas aspas duplas, vírgula, idade. Falta só o salário. Printf, você ganha, como é um float, um número real, %f, reais por mês. Lembrando que eu não estou colocando cedilhas nem acentuações, tá bom? Fora das aspas, vírgula, a variável que se chama salário. Tá feito o programa, eu vou salvar, Ctrl S, e vou compilar. Lembrando que eu não vou salvar o programa com nomes com espaços em branco nem caracteres especiais, a não ser o underline, se eu quiser. Meu programa não tem nenhum erro, nenhum warning, então eu posso tentar executar esse programa. Vamos executar. Olha só como ficou. Seus dados são, 2 pontos, nome, 2 pontos, Juca dos Santos, sexo, 2 pontos, M, você tem 35 anos, você ganha 4.250,899902 reais por mês. Nossa, tivemos vários problemas aqui. Quais são esses problemas? Primeiro, ele botou tudo numa linha só, tá vendo? Tá tudo emendado aqui. Por quê? Quando a gente faz um printf, ele imprime essa mensagem e depois ele vai imprimir essa mensagem aqui. Só que ele não pula uma linha automaticamente. Para pular uma linha, a gente usa um caractere especial, que é o barra invertida N, que tinha lá nos slides. Então aqui eu faço seus dados são. No final dela eu coloco barra invertida N, e aí ele pula uma linha. Nome. Depois que ele substituir essa variável aqui, eu coloco de novo um outro barra N para ele pular a linha. Depois desse %c, também pula uma linha. Depois desta mensagem aqui, também pula uma linha. E essa daqui, como é a última mensagem, eu não preciso botar um barra N aqui, porque não tem mais nada para baixo. Então ele vai escrever seus dados são e vai pular uma linha. Nome, vai escrever o nome e pula uma linha. Sexo, coloca o sexo e pula uma linha. Você tem tantos anos, pula uma linha e vem para essa de cá. Outro problema que surgiu. O número, ó, que era 4.250,90, virou 4.250,8999, ou seja, ele está arredondando esse número aqui.
E no caso, como é um valor monetário, eu quero que tenha só 2 números após a vírgula. Eu posso informar para o compilador que eu quero imprimir este número aqui, que é o salário, o valor do salário, com 2 casas decimais, fazendo assim, ó, %.2f. Ele vai colocar 2 casas após a vírgula. Então, eu tenho agora os pulos de linha e 2 casas após a vírgula. Vamos testar? Vou compilar e executar de uma vez nesse botão aqui, compilar e executar F11. E agora ele fez. Seus dados são, na outra linha, nome, Juca dos Santos, sexo masculino, você tem 35 anos, você ganha R$ 4.250,90 por mês, que era exatamente o que a gente queria. A gente usou o /n e existe também a possibilidade de usar um /t. O que é o /t? É o tab, o mesmo tab que é usado aqui, ó, esse espaço lateral aqui. Vou colocar aqui no começo deste nome, /t, no começo deste sexo, /t, aqui também, /t, e aqui também, /t. Como vai ficar isso? Vamos ver? Ficou assim, ó, ele deu um espaço aqui de um tab e imprimiu para a gente. E é isso, pessoal, o vídeo ficou um pouco extenso, tem bastante informação. Façam esse vídeo passo a passo comigo e nós vamos avançar assim passo a passo, bem devagar. Eu vou tentar ser o mais didático possível, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá? Assim você não perde nenhum dos novos conteúdos. Um abraço, bons estudos e até a próxima!